Começando. Tá. O jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ou a mãe de todas as artes marciais, como ela é reconhecida, ela teve sua origem no mundo asiático, por volta de 3.600 anos. Ela deriva de três vertentes, que dizem respeito sobre sua história. A primeira delas, e a mais concreta, é de que a arte teve seu início no Japão, com os guerreiros samurais, onde eles utilizavam o pensamento junto a técnicas de torções, imobilização e luxações para a defesa pessoal e o combate contra seus adversários. Essas técnicas surgiram como resposta aos combates, onde muitas vezes eles acabavam perdendo suas espadas, enfim, as katanas, né? E então eles ficavam meio que sem saber o que fazer, visto que eles usavam armaduras que eram difíceis de perfurar, né? Para se defender das próprias espadas, né? Mas como eles perdiam a espada, os golpes com a mão não seriam eficazes. Então, se eu der um soco no cara com a armadura, eu vou acabar machucando a minha própria mão e não vou conseguir ferir ele, né? Então, por conta de seus equipamentos de armadura, né? Eles começaram a aplicar golpes traumáticos. Então, utilizando a imobilização e tudo mais para se defender do inimigo. E além da autoproteção, os samurais também estavam sempre atentos para defender seus chefes, que eram chamados de daimyo. Foi. Tá. Eu sou o Rafael, estou me formando em Educação Física agora aqui na Unesp. E o professor Denis, que é professor aqui na Unesp, ele dá aula de Jiu-Jitsu aqui, nesse tatame. E quando ele não vem, sou eu que substituo ele. E daí o pessoal me convidou a fazer umas perguntas. Primeira pergunta. Rafa, por que você optou trabalhar no Jiu-Jitsu? Então, eu optei trabalhar no Jiu-Jitsu porque quando eu era criança eu tinha muita energia, eu era muito brigão, era um menino muito brigão. E daí eu precisava, na verdade, acho que a minha família sugeriu de algum jeito de desviar essa energia. A gente acabou procurando alguns esportes de luta e eu acabei gostando muito, porque eu já brigava muito, já era lutador, né? Já era briguento, né? Lutador eu virei depois. E daí foi legal porque eu acabei parando de brigar na escola 100% mesmo. No mesmo ano que eu entrei em lutas, não foi exatamente no jiu-jitsu, né? Daí o jiu-jitsu ele veio como uma consequência. Conte-me como que foi a sua aproximação com essa sua prática. Então, a aproximação foi desse jeito. Acabei fazendo várias lutas, vários esportes de combate, inclusive esportes de combate de curta distância, igual o jiu-jitsu, como o judô, só que o jiu-jitsu foi aquele que me pegou mesmo, porque eu acabei gostando, tendo um apego pessoal maior. Foi. Terceira, conte-me como você estrutura suas aulas. Então, quando eu vou puxar aula, como que eu faço? Eu penso no processo do movimento. Então, eu estruturo a aula de acordo com uma lógica do movimento. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, finalização de braço da guarda, eu gosto particularmente de trabalhar toda a finalização de braço da guarda daquele momento. Ou se a gente vai trabalhar uma queda de sacrifício, eu gosto de trabalhar várias quedas de sacrifício daquela maneira. Então, todo movimento ele tem uma lógica. Então, eu gosto de fazer com que as aulas elas sejam lógicas uma em relação à outra. Então, é como se fossem módulos, né? Módulo de ataque de braço, módulo de ataque na perna, módulo de dominância de quadril, é isso. Agora um pouco da sua relação com seus estudantes. Você sente que eles estão plenamente presentes na aula ou você vê uma ausência de corpo presente em alguns momentos? Então, aqui no tatame, eles estão 100% do tempo presente. É uma turminha bem legal, né? A gente está com de 10 a 20 ali. E o pessoal se interessa muito, né? E eles vêm voluntariamente. É um pouco diferente da escola, não tem muita criança. Então, eu nunca tive essa experiência de ter alguém que não estava 100% atento, né? A 100% às vezes não, mas às vezes a pessoa está resfriada e tal, mas muito atenta. Muito presente. Aqui, ó. Quinta pergunta. Caso tenha respondido que sim na questão anterior, como você utiliza o seu próprio conteúdo envolvendo ritmo e expressão de dança para atenuar essa problemática? Caso tenha respondido não na questão anterior, você acha que o ritmo, a expressão e a dança podem contribuir para atenuar essa problemática? Problemática do corpo ausente. Sim, eu respondi que não, porém, eu já dei aula em escola e esse negócio do corpo ausente, ele é muito presente. Como que você atenua, né, esse tipo de problema
na prática corporal, na prática de jiu-jitsu, por exemplo, que envolve ritmo e expressão. Pensando na individualidade do estudante, porque cada um tem uma individualidade. A sua personalidade ela reflete na maneira que você faz a prática corporal. E isso é bem evidente. Pode mandar. 7ª pergunta. Conte-me um pouco mais sobre o seu histórico, especificidades, técnicas, sobre algumas curiosidades relacionadas às práticas rítmicas, expressividades ou danças que costuma ensinar. Só uma pergunta, o histórico é meu ou é da... Seu. Ah, tá. Meu? Então, uma parte legal do meu histórico é que eu gosto de trabalhar com diversas modalidades de agarre. Então eu estou estudando muito, por exemplo, a luta livre olímpica, né, como o pessoal fala, wrestling, e colocando isso dentro do meu jogo. Então eu já lutei, eu uso bastante judô. Na escola eu passo bastante sumo, que tem. Então assim, particularmente uma curiosidade é que eu misturo princípios de todas essas artes e trago isso para dentro do tatame aqui na Unesp. Então é uma visão um pouco diferente de jiu-jitsu do que o pessoal tem normalmente. E é bem legal que o pessoal compra muito essa ideia. E outra curiosidade minha, por exemplo, é que eu desenvolvi um sistema de aquecimento, porque o Jiu ele é muito tradicional. O pessoal muito copia uma academia antiga de judô e tal, desde lá de 1800 e bolinha, e faz aquele aquecimento que ele não é específico da modalidade, que a gente só faz porque o nosso mestre fazia, e o mestre dele só faz porque o mestre dele fazia. E daí eu comecei a repensar muito isso, e eu criei o meu próprio sistema de aquecimento, que ele envolve diversas... Ele é diferente, então essa é uma curiosidade sobre mim dentro da prática aí, que eu vou falar, que é isso. Bom, podemos continuar. Essa prática que você ensina, ela é nova ou tradicional na região? E tipo, ela é difundida ou alcança um público seletivo específico? A prática ela é muito tradicional no Brasil, porque ela surgiu no Brasil. Ela surgiu com a família Gracie e com a família Fada, né? E então assim, tanto é que ela chama tradicional e muito forte. Pergunta 9. A gente estava querendo fazer algo relacionado à dança e ter o jiu-jitsu no meio da dança. Então, o que você acha que você pode dar uma dica para a gente colocar o jiu-jitsu na dança? A gente fazer uma coreografia de dança que tem a ver com o jiu-jitsu. Dança eu acho legal, não é a minha especialidade, mas se eu fosse fazer uma coreografia de dança envolvendo jiu-jitsu, eu colocaria drills do jiu-jitsu. O que é drill? São movimentos que a gente usa para treinar, são movimentos repetitivos. E o próprio drill ele simula movimentos de luta. Então eu me inspiraria nesses movimentos. Quando eu começar uma luta, onde que eu pego? Então tem toda aquela parada, como que eu faço com a minha mão? Quando que eu vou fazer um avanço para fazer um single leg, um double leg, que agarra a perna do oponente? Ele é um avanço, que ele é um movimento. Tem os rolamentos defensivos, tem os rolamentos ofensivos. Eu trabalharia a lógica dos movimentos da própria modalidade e já existe como pesquisar isso, porque pessoas já treinam assim. Dá para ser transferível ali para dança. Agora a última pergunta, também eu pedi um pouco algumas dicas, mas em relação aos 3 trabalhos que a gente está fazendo. Uma é a coreografia, então foi o que você explicou agora, um pouco da dança. Na sequência, para fazer um curta-metragem a respeito de jiu-jitsu. E a última coisa é sobre montar uma aula inspirada no jiu-jitsu. Bom, montar uma aula inspirada, uma aula de jiu-jitsu, você está falando? Sim. Tá. Para montar uma aula de jiu-jitsu é muito importante você começar preparando quem está fazendo a prática corporal de uma maneira muito correta, muito assertiva. Porque ela é uma prática que envolve certos grupamentos musculares que a gente não usa no cotidiano. E assim, mesmo na academia, que são grupamentos que envolvem o corpo como um todo. As lutas, normalmente, elas não trabalham músculos isolados, igual a gente faz na academia, né, nas máquinas. Elas trabalham movimentos complexos e balísticos do corpo como um todo, inclusive como uma cadeia de movimento. Então, existem alguns músculos, por exemplo, que quando a pessoa não tem fortalecido, é muito fácil de ocorrer uma ruptura, uma lesão. Então, a gente pega a coluna cervical, por exemplo. A gente pega aqui, ó, a parte do pescoço, da frente do esternocleidomastoide. Então, fazer um aquecimento que tem um fortalecimento ali,
que tem uma mobilidade de tornozelo, uma mobilidade boa de ombro, o pessoal machuca muito o ombro, um fortalecimento do quadril, do glúteo, em relação a empurrar, fazer uma ponte, por exemplo, toda a cadeia posterior das costas, a coluna cervical, a coluna lombar. Então, assim, é você preparar esse jiu-jitsu, é você ter esse cuidado de ser um professor de educação física dentro do jiu-jitsu, coisa que numa academia tradicional não vai ter, ele vai estar repetindo o que o mestre dele falou. Então, assim, a minha dica para vocês que são estudantes de educação física é abusar da educação física, porque você pode até não ser bom de jiu-jitsu, não saber tanto quanto um professor de jiu-jitsu que está lá há muito tempo. Porém, você tem que saber muito sobre educação física, como funciona o corpo, como funciona o corpo no ambiente e como que ele se expressa e tal, então é abusar disso. E assim, como que estruturaria as aulas? Seria disso, uma parte legal de condicionamento ali, um condicionamento diferente, que atrai as pessoas, porque elas nunca viram, assim como uma estrutura de aulas do jeito que eu faço. Como eu falaria para vocês fazer do jeito que eu faço, porque para mim é o melhor jeito, a menos que alguém tenha um argumento. Que seria pegar um movimento e trabalhar a partir da lógica dele e desenvolver os movimentos a partir da lógica. Só que tem que tomar muito cuidado com o pessoal que é iniciante e o pessoal que é avançado. Você não pode passar a mesma coisa para o iniciante ou avançado. Você pode até passar, mas uma hora não vai dar mais certo. Então, assim, a cadeia de progressão, ela também tem que ter lógica, não só o movimento. Então, assim, você não pode começar com uma coisa extremamente complexa, sendo que a pessoa não sabe nem o simples ainda. E essa seria a minha dica aí. Ah, tem o da curta-metragem que eu não falei, né? Vamos lá. Cara, vocês estão no berço, não no berço é Rio de Janeiro, mas assim, de São Paulo é um dos lugares mais legais. Então, estudar a história do jiu-jitsu, assim, documentar a história dele brevemente, como que foi, e dá, inclusive, para achar alguém que já participou de uma competição, para mostrar uma medalha, para mostrar um vídeo, talvez. Eu seguiria para essa linha e estudar um pouco sobre a lógica da prática, né? Sobre os movimentos da prática. Tem um tatame aqui, dá para mostrar alguns movimentos, dá para mostrar como que funciona, as regras, a evolução do esporte. Fechou, obrigado. Valeu, obrigado. Vamos lá. Boa, todo mundo. Boa, Cássio. João. Vai. Vamos lá. Boa. Passa atrás de uns 3 e vai. Vai, devagarzinho. Arma, ajeita. Vai. Até agora, hein? Vai. Passa frente. Esquivou, direito. 1, 2, 3, 4, 5. Joelho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Saltou. Direita. Bateu. Esquerda. Direita. 3, 4. Volta na direita. Esquerda. Direita. Vai. 3. 4. Quarta parte. 5. Mais 6. uma. Bater. Sai. 7. Bora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Levanta. Skipzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, Arnaldo, tá bom? Vamos por ele. 1, 2, 3 e 4. 5, vai. A última. 6, vai. Pega no braço. Boa. Vai. Tá muito rápido, não vai, Curirim. Tá muito rápido. Tá. Isso. 5, 6. Armou a fila. 1, 2, 3. Boa. Caralho, tá acontecendo. Caralho! Olá, eu sou Nicolas Ribeiro, sou ex-praticante de Jiu-Jitsu e os garotos do grupo entraram em contato comigo para falar um pouco da minha história com a prática e contar um pouco das relações que o Jiu-Jitsu tem com a parte rítmica das aulas que a gente presenciou durante o semestre
na disciplina. Eu pratiquei jiu-jitsu com 16 anos, dos 16 até ali os 17 anos, o começo dos 17 anos. Eu pratiquei jiu-jitsu durante 9 meses. E, enfim, eu vinha do judô já, eu era graduação 3 no judô, faixa cinza. Depois migrei para o jiu-jitsu. No jiu-jitsu foi um estilo de luta que eu nunca tinha visto. Era um estilo de luta de chão, um estilo de luta constantemente você tá ajoelhado, constantemente você tá ali em direção ao chão, junto com o seu oponente. E é uma modalidade que você sempre está em movimento e sempre está procurando fuga do seu adversário. Então no jiu-jitsu a gente tem 2 movimentos característicos, que é o birimbolo e a saída de quadril. A saída de quadril são em ocasiões que você está contra o seu adversário no chão e ele aplica uma pressão sobre o seu corpo. E para você sair dessa pressão, aliviar essa pressão, você tem que dar a fuga de quadril para fora do tronco do seu adversário. Assim, liberando essa pressão, não deixando com que ele vença essa luta. E o birimbolo são movimentos descoordenados, mas que têm um sentido. São movimentos que você faz para fugir de um golpe, para fugir de um ataque, de um futuro golpe. São movimentos de rolamento que você faz no chão, procurando sempre esquivar de um golpe ou de alguma coisa, algum golpe mesmo que seu adversário queira realizar em você. E acredito que isso está diretamente ligado à expressão, porque da mesma maneira que na dança você tem todo um estímulo corporal, uma expressividade, uma corporeidade, você tem que ter uma consciência dos movimentos que você vai fazer, dos passos que você vai realizar. No jiu-jitsu é excêntrica a ideia da consciência corporal e expressividade, por conta que você sempre tem que estar pensando um passo à frente do seu oponente, sempre estar pensando o que ele pode vir a ocasionar a você, o golpe que ele pode vir a aplicar em você, e você tem que ter essa consciência corporal, essa noção de como aplicar uma fuga desse golpe, como evitar esse golpe da melhor forma. Então acredito que são experiências intrinsecamente ligadas, tanto a prática do jiu-jitsu quanto a prática da dança. Você trabalha com o corpo, você trabalha com o corpo como uma ferramenta, como uma arma, e é fato que são modalidades muito parecidas no quesito corporeidade, espontaneidade, saber rever movimentos, ter a ideia de aplicar movimentos no momento exato, na hora exata. O fator ritmo também é muito visível no jiu-jitsu, porque você tem a guarda, você tem que puxar seu oponente para a guarda, você tem uma série de movimentos pré-golpes, você tem movimentos que você deve aplicar e ter a noção desses movimentos que você deve fazer antes de executar o golpe, movimentos que vão facilitar e até contribuir para que esse golpe saia da melhor maneira possível. Então é isso que eu tinha para falar. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o tempo de experiência que eu tive na prática no jiu-jitsu e com o tempo de experiência que eu tive durante a disciplina de expressivas e dança. Eu vim contar um pouco das relações que eu acho importantes entre a prática do jiu-jitsu e entre a prática da dança. Muito obrigado meninos pela intenção de terem me chamado. Espero ter ajudado vocês. Obrigado, professor, espero ter contribuído para o trabalho. E é isso, muito obrigado.